Meu nome é Bruna, eu sou criadora do Bebê Chegou. Aqui a gente fala um pouquinho sobre maternidade, cuidados com o bebê, amamentação, sono do bebê, rotina e sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que é muito complexo, que é sobre o estômago do bebê e o ganho de peso e a amamentação em geral, porque nesse começo, é muito conturbado, gente? E aí o bebê nasce e aquela mãe tá ali com aquele bebê, às vezes o bebê pega bem o peito, às vezes o bebê não pega, às vezes a mãe acha que não tá produzindo leite. Então eu queria desmistificar um pouquinho esse começo para vocês entenderem mais ou menos como funciona, tá? Então a primeira coisa que você tem que entender é que no começo, logo que o bebê nasce, você vai ter colostro. O colostro é o primeiro leitinho que a mãe produz, já começa a produzir na gestação, mesmo que não vaze na gestação, tá? Tem mães que vai vazar e tem mãe que não vai vazar. E tá tudo bem nos dois casos. Quando o bebê nasce, o colostro começa a ser liberado ali pro bebê. Só que o colostro, ele é produzido em pouquinha quantidade, gente. Bem pouquinha mesmo. Por quê? Porque o estômago do seu bebê é muito pequenininho. Só pra vocês terem ideia, esse aqui é o modelinho que a gente tem dos estômagos do bebê, tá bom? Então esse aqui é o estômago do seu bebê logo que ele nasce, no primeiro dia de vida. Ele cabe de 5 a 7 ml de leite. Tem o tamanho de uma cereja, só pra vocês terem a ideia mais ou menos do que é em termos de algum alimento, alguma coisa que a gente tem mais costume de ver no dia a dia. O tamanho de uma cereja. Seu bebê não precisa de muito leite, ele precisa de gotas, literalmente, tá bom? E o que acontece? O colostro, ele é um líquido amarelinho, meio viscosinho, então ele às vezes também não flui naquele jogo, não jorra que nem jorra o leite, tá? Porque ele é mais grossinho mesmo. E aí o bebê suga um pouquinho e você não vê o bebê sugando esse pouquinho. Não é que nem o leite que escorre às vezes na boquinha do bebê, não. Não, ele não faz isso. E tá tudo bem, tá, gente? E aí o que acontece? Esse bebê dali, meia hora, 40 minutos, uma hora, chora. Ele quer peito de novo. E aí você põe no peito de novo. Aí daqui a pouquinho, ele dói um pouquinho e quer peito de novo. Gente, esse processo é normal, tá? Por quê? O colostro, ele é de fácil digestão. Muito fácil mesmo, tá? Por quê? Porque ele é próprio pro bebê, principalmente nesse comecinho mesmo. E ele é super rico em anticorpos. Ele é considerado a primeira vacina do bebê. Ele é super importante pro seu bebê, tá? E aí o que acontece? Esse bebê mamou um pouquinho, 5 a 7 ml, às vezes tem isso, às vezes eles vão até um pouquinho menos. E não tem problema, olha o tamanho, tá vendo? Olha o tamanho, pequenininho de tudo, tá vendo também mensagem? Pequenininho de tudo. E aí ele mamou, aquele 5 ml ali, pouquinho. Isso digere rápido, daqui a pouco o bebê quer mais. E é normal esse processo. Por que funciona assim, gente? Justamente porque esse bebê vir várias vezes pro peito vai indicar pro seu corpo que, nossa, esse bebê nasceu, precisa vir o leite. Então, quanto mais esse bebê mama e estimula o seu peito, mais rápido o leite tende a descer. Entendeu? É tudo muito perfeito. A natureza não ia fazer do jeito que é se não fosse para ser tão perfeita assim, se não fosse o jeito certo. Se não fosse assim, a gente não tava aqui até hoje, entendeu? A gente não teria sobrevivido, porque a gente tem a seleção natural aí que o que não funciona não vai pra frente, né? E isso funciona por quê? Porque é pra ser assim, o organismo do bebê, o estômago é muito pequenininho, é pra ele aceitar pouquinho leite, é pra ele digerir rápido, porque é o jeito que ele precisa e ele tem que vir muito pro peito, tá? E aí o que acontece? Começa assim, seu leite é fraco, não tem leite. Esse bebê não tá dormindo, só quer ficar no peito porque você não tem leite. Você começa a ouvir isso de todo mundo ao seu redor. E aí você começa a ficar nervosa. Aí vem a enfermeira no hospital e aperta seu peito e não sai uma gota. Até porque tem um jeito certo pra apertar e o colostro, como ele é muito viscoso, às vezes pode demorar um pouquinho pra vir. E como eu falo, é pouquinho. E a gente não tem a mesma eficiência do bebê pra tirar isso do peito. E aí não sai uma gota. Aí fala, não tem leite ainda essa mãe. Não, não tem leite, não tem que ter leite. Tem colostro. E o colostro sai pouquinho. Então, o primeiro ponto é não deixem apertar seu peito no hospital. Primeiro que ninguém deveria nem encostar no seu peito sem você deixar. Sem ter o seu consentimento. A pessoa não pode chegar lá e meter a mão no teu peito como se o peito fosse público. Não é, é seu. Tá? Então não deixe. Isso é muito importante. Segundo, é pouco mesmo. Deixe o bebê mamar. Existem alguns poucos casos que realmente, no começo, talvez uma fórmula seja necessária? Sim, gente, pode acontecer, tá? Mas não vai ser qualquer caso, não é a maioria dos casos, na verdade. Tá? Normalmente acontece com o quê? Quando que o bebê precisa, normalmente de forma realmente, logo no começo. Quando essa mãe está impossibilitada de amamentar por algum motivo de saúde, né? Então teve que ir para uma UTI, tem alguma questão de saúde mais grave envolvida, ou quando esse bebê teve que ir para a UTI e ele não pode vir ao peito. E mesmo no caso em que ele não pode vir ao peito, o que é o ideal e o que é o recomendado? Que a mãe ordenhe. Então é importante que vocês façam o quê? O bebê não está pegando peito, o bebê não tá mamando, por qualquer que seja o motivo, ele pode estar ali com você e ele por algum motivo não tá pegando peito, ordene, gente. Faça uma bela massagem no peito, tá? E ordene. O colostro normalmente é melhor ordenhar manual
e seria bom você ter alguém que saiba, ou você já aprendeu, saiba fazer a ordenha manual, tá bom? E aí, você conseguir ordenhar o seu colostro, e é bem pouquinho mesmo, esse colostro ser administrado através de uma seringuinha pro seu bebê, tá? Porque ele é bem pouquinho mesmo. Às vezes até o copinho dá, você consegue uma quantidade um pouquinho maior, mas normalmente é na seringa, tá? Pro bebê recém-nascido. E ver se ele, por exemplo, tá na UTI, se não pode dar o seu colostro pra ele, tá bom? Por quê? Porque isso vai ser fundamental, o quanto conseguir dar pra recuperação do seu bebê. Vai super ajudar ele na imunidade dele, tá? Aí, com 3 dias de vida, aumenta um pouquinho o estômago do bebê, ó, só pra vocês compararem, tá bom? É o tamanho de uma noz, mais ou menos. Cabe cerca de 25 ml aproximadamente. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E sim, seu bebê vai continuar mamando com frequência. Não necessariamente seu leite já desceu, mas o colostro que tá ali dá conta do recado até o seu leite descer, gente. E aí você precisa fazer o quê? Deixar esse bebê mamar, para estimular o seu peito, pro leite descer o quanto antes, tá? Se você teve um parto normal, a tendência é que o leite desça mais rápido. Por quê? Porque o seu corpo já entrou nesse processo do nascimento do bebê. Se você teve uma cesárea sem ter entrado em trabalho de parto, a tendência é que esse leite demore um pouquinho mais para descer. Então, uma pessoa que teve um trabalho de parto normal ou entrou em trabalho de parto, mas acabou precisando fazer uma cesárea, a tendência é que o leite desça em cerca de 48 horas, mais ou menos, pode demorar um pouquinho mais. Se você teve uma cesárea, pode ser que o seu leite já demore aí até uns 5 dias para descer. Mas o colostro dá conta. E as pessoas não falam isso pra você e ficam te botando medo. Esse que é o grande problema. E aí tem outra questão. O bebê tá lá mamando. E ele acabou de nascer, ele é pequenininho, ele cansa e ele dorme no peito. Aí você acha que ele dormiu, mamou o suficiente, põe ele no bercinho, dá 15 minutos, esse bebê acorda e chora. Também normal, tá, gente? Por quê? Porque esse bebê vai cansar nesse começo mesmo. Ele sabe extrair, ele consegue sugar, mas às vezes ele ainda não é tão eficiente na mamada. E ele cansa, é normal. Tá? Então também, o bebê tá cansando muito, você percebe que ele não tá mamando tanto que ele deveria, faça uma ordenha, tá? O bebê não tá podendo mamar, tá longe de você, ordenhe. Ah, não pode oferecer meu leite na UTI pro bebê por algum motivo. Tudo bem, ordenhe a cada 3 horas, não deixe de ordenhar. Proteja a sua produção de leite, faça esse leite descer, porque quando esse bebê sair da UTI, você tá com leite pro bebê mamar, tá bom? Então é um processo. Tem gente que fala, ah, eu tava indo no banco de leite, ordenhando 2 vezes por dia. Não, gente, não é suficiente. Você tem que ordenhar no mínimo, na mesma frequência que o bebê mama, ou cerca de 3 em 3 horas, mais ou menos, tá? Não pode ordenhar 2 vezes por dia só. Isso vai prejudicar a sua produção de leite. Então, ordenhe a cada 3 horas no máximo, tá? Ou se o bebê tá mamando em menos de 3 horas, ordenhe na frequência que o bebê mama. Pergunta na UTI, ele mama a cada 1h30, então ordenhe a cada 1h30, tá bom? Isso é muito, muito importante para você conseguir proteger sua produção para quando seu bebê sair da UTI. E o que acontece muitas vezes? A mãe tá lá, esse bebê tá chorando, a enfermeira vem, ai mãe, vamos dar um complemento, e dá na mamadeira. Então, primeiro que você começa a inserir uma fórmula que é de difícil digestão, e às vezes num volume muito maior do que o bebê precisa, porque o que acontece? Mesmo quando o bebê tem 2 dias de vida e que o estômago dele é desse tamanhozico, eles já trazem cerca de 30 ml de fórmula. E às vezes o bebê acaba, na mamadeira principalmente, que o fluxo vem muito rápido, mamando tudo. E aí esse bebê mama muito mais do que ele precisa, já começa a dar uma dilatadinha de leve no estômago dele, porque ele tá ingerindo mais do que ele precisa, né? E o outro caso que acontece é, ele começa a ter uma confusão de fluxos, muito provavelmente. Por quê? Porque a mamadeira vem muito mais rápido. Além disso, o bebê fica lá pesado, porque a fórmula não é de fácil digestão que nem o leite materno. Aí ele passa 3, 4 horas sem mamar, sem vir ao peito. E nisso, o seu peito está sem estímulo. Aí afeta mais ainda a descida do leite. Por quê? Porque não tem estímulo. E o peito precisa de estímulo. A produção de leite, logo que sai a placenta, depois disso, tudo que vem, né, em termos de informação, é estímulo. Os hormônios são produzidos mediante estímulos. E o estímulo é o bebê sugando no peito. Então, esse bebê começa a ficar menos tempo no peito, aí ele começa, a sua produção de leite, o seu leite demora mais pra vir, esse bebê começa a ficar mais irritado no peito, aí começa a dar mais fórmula e vira uma bola de neve, gente. E aí tá instalado um desmame precoce. Eu não tô falando pra você não aceitar de forma nenhuma uma fórmula se for necessária. Se ela for necessária, tem que se dar. Bebê que teve hipoglicemia, alguns casos particulares, né? Mas tente dar num copinho, uma quantidade menor, sabendo o tamanho do estômago do seu bebê, né? Porque ele é pequenininho. E manter esse bebê no peito o máximo possível. Isso é muito importante, tá? Então dá um pouquinho se precisar e mantenha no peito. O que a gente tem são estudos que mostram o quê? A introdução precoce de fórmula, nesses primeiros dias de vida principalmente, aumentam o risco desse bebê desenvolver alergia alimentar. Inclusive, alergia à proteína do leite de vaca, tá? Isso são estudos que mostram.
Óbvio que vai ter casos que são necessários essa exposição logo no começo? Vai! Eu não tô dizendo que não vai. E volto a falar, não sou contra a fórmula, tá? De forma alguma, eu acho que se ela é necessária, ela tá aí pra isso. Mas a gente tem uma exposição precoce à fórmula muito forte. Qualquer coisinha, em vez de orientarem essa mãe numa pega, ver o que tá acontecendo, que esse bebê não tá sugando, ou por que esse bebê não tá pegando o peito, em vez de avaliarem a mamada, não, eles dão a fórmula. Entendeu? Então, por isso que eu falo, tem que pensar bem se a fórmula é necessária, tá bom? Por que não ordenhar? Vai dar muito trabalho, demora pra tirar aí, às vezes um pouquinho de colostro, tudo bem, mas não é o melhor pro seu bebê? Então, às vezes, os profissionais que estão ao redor dessa mãe precisariam orientar melhor para fazer o que é melhor para essa mãe e para esse bebê. E no caso, muito provavelmente, ordenhar e dar o colostro vai ser muito melhor do que dar a fórmula, tá? É isso que eu quero que vocês sempre analisem. O que é melhor pro bebê? O melhor pro bebê é ingerir o leite da mãe. Sempre vai ser a melhor opção pro bebê, tá? Se ele não está disponível, aí é outra história. Mas no caso do colostro, tem, gente, só que é pouco. Como as pessoas não enxergam, elas acham que não tem. Esse é o grande problema. Esses profissionais querem ser melhor orientados para saber que o colostro está ali. E ele está ali e ele vai ser suficiente para o bebê. Outro fator importante, o bebê está perdendo peso. Sim, gente, é normal o bebê perder até cerca de 10% do peso nos primeiros dias de vida. Óbvio, se o bebê está perdendo mais de 10%, tem que ligar um alerta. O bebê não está fazendo xixi, tem que ligar um alerta. Não estou discutindo quanto a isso. E precisa avaliar e talvez introduzir uma fórmula. Mas, se esse bebê está mamando no peito, tá ingerindo colostro, tá fazendo xixi, então é normal mesmo, essa perda de peso vai ser normal mesmo assim, ela é esperada, tá? E aí tem que fazer o quê? Acompanhar pra ver nesses primeiros dias, né, até os primeiros 15 dias de vida e acompanhando como é que tá a evolução do peso desse bebê. Perdeu nos primeiros dias, mas com 5 dias já começou a ganhar um pouquinho, né, do que perdeu, ou com 10 dias já tá alcançando o que perdeu, né, o que nasceu. Então isso que a gente tem que ficar de olho. Não é só da fórmula por qualquer motivo, tá? É isso que eu quero que vocês entendam, que assim, é muito mais complexo do que só dar a fórmula. E até porque a gente tem outras questões, né? Às vezes tem outras questões de amamentação ali mascaradas, né? Que se você dá uma fórmula você não detecta, que você não pega, tipo uma língua presa, um torcicolo congênito, e que podem afetar o desenvolvimento desse bebê lá na frente. Porque isso tudo tá interligado. Pode afetar o desenvolvimento motor, a fala, a mastigação, né? Então por isso que eu falo que é importante. Não, precisou da fórmula, é importante, mas tem que avaliar. Né, o porquê que esse bebê não tá mamando, porquê que esse bebê não tá ganhando peso, o que tá acontecendo, né? Então, o que eu falo, esse começo é bem complexo, muitas mães sentem dor, tá ajustando a pega ainda, e aí os profissionais teriam que estar ali e fazer o quê? Ajudar essa mãe, orientar essa mãe para quê? Para que realmente tenha uma avaliação do que tá acontecendo, né? Expliquem para essa mãe, isso que eu tô explicando aqui para vocês, ó, isso aqui é simples, olha só isso aqui, de crochêzinho, é tão simples explicar isso, então isso aqui só pra vocês verem, ó. Esse aqui é com 1 dia de vida, tamanho de uma cereja, cabe cerca de 5 a 7 ml. Aí a gente tem depois o tamanho de uma noz, 20, 25 ml mais ou menos. A gente tem o tamanho de uma ameixa, que cabe cerca de 45, 60 ml, né, com 1 semana de vida. E depois, com 1 mês de vida, a gente tem um estômago do tamanho de um ovo, mais ou menos, e ele vai caber aí de 80 a 150 ml, dependendo do bebê. Né? Por isso que tem bebês que mamam 80 ml com 1 mês de vida e tem bebês que mamam 150, né? E a gente nem sabe direito quando eles estão mamando, por quê? Porque eles estão mamando assim, mamando no peito, você nem tem ideia muito bem, você vai ter que testar depois, né, se você precisar, pra saber mais ou menos quanto o bebê mama. Mas se não, deixa mamar, livre demanda, deixa esse bebê no peito mamando. Isso é super importante para sua produção, para ele acostumar, para ele entender quando ele está saciado ou não, né? Então é realmente bem complexo esse começo da amamentação. E essa questão de você entender que você tem colostro, você entender o tamanho do estômago do seu bebê, o que ele precisa, é muito importante, porque faz toda a diferença para você entender esse comecinho e saber que esse bebê vai ficar muito no peito, né? O 2º pro 3º dia de vida, gente, é uma loucura. Esse bebê quer ficar pendurado no peito o tempo todo. O tempo todo. Literalmente, a Júlia passou acho que 6 horas seguidas mamando, eu não conseguia tirar ela do peito. Né? Eu tirava, ela chorava, eu tirava, ela chorava, ela não dormia fora do peito. Por quê? Porque justamente a biologia, né, a evolução fez a gente assim, é tudo assim. Justamente por quê? Para indicar pro seu corpo, olha, esse leite tem que vir em maior quantidade, que agora esse bebê daqui a pouco vai começar a precisar de uma maior quantidade. Então tem que fazer esse corpo trabalhar. E aí isso é indicado como pro corpo? Com o bebê sugando. Então esse bebê é tudo feito para ser desse jeito, entendeu? Esse bebê ficar bastante no peito nesse começo é normal e é feito para que o seu corpo entenda que tem uma necessidade ali de produzir o leite.
tá? Então entendam isso, que isso vai facilitar muito lá a hora que vocês estiverem naquela desespero. Meu Deus, 2 dias de vida, meu bebê não sai do peito, eu não tenho leite. Não, você tem colostro, o seu leite já vai descer. Quanto mais tranquila e relaxada você ficar, mais ajuda na descida do leite, tá? E é fisiológico, é normal, tá? É isso que a gente tem que normalizar. O bebê, principalmente nesse começo, mamar muito em intervalos curtos é completamente normal. O leite é de fácil digestão, o estômago é pequeno e eles precisam disso. E o seu corpo precisa disso, tá bom? Então, ignore parentes falando que o leite é fraco, que o seu leite não presta, que seu bebê não dorme porque não tem leite. Ignorem, tá? Deixem seu bebê mamar. Se tá com alguma dúvida, se a amamentação está correta, se a pega está correta, se seu bebê está conseguindo sugar de forma eficiente, procure um profissional que entenda de amamentação para avaliar. Pode ser o pediatra? Se o pediatra for pró-amamentação e entender de amamentação, pode sim. Pode ser uma fono que entende de amamentação? Pode sim. E uma consultora de amamentação? Com certeza também. Mas tem que ser um profissional que entenda de amamentação, tá, gente? Não pode ser qualquer profissional. Tem pediatras que não entendem direito de amamentação, enfermeiras que entendem super, tem enfermeiras que não entendem. E aí, assim, quem entende de amamentação vai poder te orientar corretamente. Vai poder avaliar a pega do seu bebê, vai poder avaliar a mamada do seu bebê e falar, não, realmente, ó, tem uma língua presa que precisa, né, cuidar, ou não, a pega tá correta, mas a sucção dele não tá muito forte ainda, a gente precisa trabalhar isso, né? Ou não, vamos ajustar a pega assim, a boquinha dele não tá certinha, pra gente poder fazer ele sugar de forma mais eficiente, tá bom? Então, na dúvida, procure realmente um profissional que entenda de amamentação. Então, bancos de leite tem profissionais assim, né? Se tem algum nessa região, ou uma consultoria de amamentação. Eu, por exemplo, atendo online, então atendo mães do Brasil inteiro, né? Pra ajudar com a questão da pega, principalmente nos primeiros dias, essas dificuldades todas. E aí, você tem que procurar um profissional que entenda pra poder te ajudar. Por quê? Porque a gente ouvir palpite de quem não entende é a pior coisa. Por quê? Porque leva a gente a ficar insegura e leva a gente, às vezes, a dar uma fórmula, fazer um desmame precoce sem querer do nosso bebê, porque a gente ouviu alguém que não entendia de amamentação, tá bom? Então, realmente, de coração, procurem alguém que entenda e que possam te ajudar realmente nesse começo a falar que tá tudo certo com seu bebê, ou que senão realmente tem alguma coisinha que a gente precisa ajustar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Encaminhe esse vídeo para uma gestante que vai precisar saber disso para ela poder ficar tranquila quando o bebê dela nascer, tá bom? Então, encaminha lá para ela e até a próxima!